Fala, galera tricolor! Bom, hoje trazemos um convidado para lá de especial aqui no Saudações Tricolores, técnico das categorias de base do Fluminense, treinador do Sub-20. Para quem eu já dou o meu bom dia, Eduardo Oliveira, muito obrigado por atender nossa reportagem e seja bem-vindo ao Saudações Tricolores, Eduardo. Bom dia a todos os saudações, bom dia a todos os tricolores, João, todo mundo que está seguindo a gente aí, acompanhando esse nosso bate-papo. E vai ser um prazer poder trocar ideia com você e mostrar um pouquinho mais do trabalho para todo o torcedor tricolor que vem sendo desenvolvido lá em Xerém. Show de bola, show de bola. Vamos começando aqui a nossa entrevista. A gente sabe que hoje Xerém é a principal fonte do Fluminense, de jogadores, de receita, de tudo. Eu acho que hoje é o que mais chama o torcedor do Fluminense hoje, é saber sobre as nossas promessas, saber sobre os nossos jogadores, saber sobre o futuro do Fluminense. A gente sempre fala há alguns anos que o futuro do Fluminense está em Xerém. E você, Eduardo, chegou no Fluminense aí em 2017, né, como coordenador metodológico. E aí a primeira pergunta é: o que faz um coordenador metodológico? Primeiro, eu acho que é importante enfatizar que eu quis muito vir para o Fluminense quis muito que eu estivesse com ele. Por quê? Porque Xerém já me chamava a atenção há muito tempo. Eu tinha esse objetivo na minha carreira de trabalhar no Fluminense, fazer parte desse DNA de Xerém. E, na verdade, um coordenador metodológico, ele consegue alinhar as ideias que o clube tem de diversos departamentos para que o centro do processo, que é o jogador, ele aproveite da melhor maneira esse programa de desenvolvimento do talento. Em suma, é a gente conseguir alinhar as premissas, a missão, a visão e os valores dentro de uma sistematização de desenvolvimento do talento. E aí que a gente consiga passar de fase a fase esse jogador, desde o futsal do Guerreirinhos até chegar ao sub-20 e, consequentemente, passar ao futebol profissional, representando as cores do tricolor junto à torcida no futebol profissional. Ah, bom, então agora eu realmente tive um pouco de dificuldade de entender um pouco inicialmente, agora se explicando, realmente deu para entender o que é o trabalho de um coordenador metodológico. Você que primeiramente estava até no Botafogo, fez um trabalho, conversei até com algumas pessoas, que foi muito bem avaliado pelo Botafogo, né? Fez um trabalho lá que muitos dos jogadores hoje que estão no titular do Botafogo, como o próprio Marcelo Benevenuto, o Canu, muitos falam que foi por conta do seu trabalho lá como coordenador metodológico do Botafogo. E aí, quando você veio para o Fluminense, eu li em alguns portais falando que você conseguiu implementar o DNA tricolor. Né, o DNA tricolor. O que é o DNA tricolor para você e o que você consegue implantar desse DNA tricolor no seu trabalho? Eu acho importante salientar que eu sou parte de um processo. Né? Tanto no Botafogo, eu fiz parte de um processo, foram diversos profissionais que hoje estão no mercado aí, profissionais que hoje estão de treinador, estão de diretor executivo, que todos nós fizemos parte desse processo de desenvolvimento. Então, ninguém desenvolve um programa de formação sozinho. Né? E aqui no Fluminense, o Fluminense, na verdade, ele já tem um DNA. Né? E aí, como eu falei anteriormente, a minha função é do Guilherme, né? Nós viemos juntos como os coordenadores metodológicos, junto ao Marcelo Veiga, na época, que hoje continua como um coordenador técnico da base. A gente teve a função de estudar o clube, entender o que é esse DNA tricolor realmente, porque ocultamente ele já existia, e colocar no papel esse DNA tricolor. Colocar no papel para quê? Para que todos os profissionais que fazem parte de Xerém entendam o que a gente tem que desenvolver nesse jogador. A primeira parte de uma metodologia a gente tem que responder essa pergunta. O que desenvolver? O que desenvolver no Fluminense pode ser diferente do Botafogo, que pode ser diferente de um outro clube, de outro estado. Por quê? Cada clube tem o seu DNA, cada clube tem uma torcida diferente, cada clube valoriza ações e comportamentos diferentes dentro de campo e fora de campo também. Então, na verdade, o DNA tricolor ele já existia. A gente identificou esse DNA tricolor junto a todos os profissionais do clube, porque a gente teve que aprender, não só em Xerém, mas também em Laranjeiras. O pessoal, o Daniel, esse pessoal todo que faz parte da história do Fluminense, lá que estuda a sala de troféus do Fluminense, o próprio futebol profissional, a gente teve que fazer algumas entrevistas com pessoas do futebol profissional para que realmente a gente fosse fidedigno ao que é o DNA tricolor. E hoje esse DNA tricolor está no papel, o que facilita muito a gente a processá-lo no dia a dia
dentro do campo em Xerém. Ah, que legal, cara, que legal. Acho que isso realmente mostra toda essa parte fora de campo. Eu acho que hoje vem a cada dia, né? Cada campeonato que a gente vê hoje, os meninos de Xerém, a gente vê que é um trabalho feito não só também no Sub-17 e no Sub-20, mas também feito no Sub-15 também, no próprio Sub-23. É muito legal ver que as categorias também estão interligadas, né? Tá todo mundo dentro de tudo. Isso eu acho muito legal, isso que o Fluminense faz. E até falando nisso, você falou que veio com o Guilherme Torres, né? E qual que é a relação? Eu sei que ele é seu irmão e tal, a relação muito legal. O seu pai, né? O pai de vocês também foi jogador de futebol. E como é que é a relação em casa, né? Tem muita discussão de troca de ideias de treinador, de modelo de jogo, de análise de jogo. Como é que é a relação hoje? Vocês dois são treinadores de duas categorias extremamente promissoras e que hoje o torcedor do Fluminense olha com olhares de ouro, né, para essas categorias do Fluminense. Como é que é a relação com o irmão? Olha, eu acho que a gente é privilegiado, né? Porque a gente vem de um berço do futebol. Obviamente, o nosso pai, o Heraldo, ele é um guru para a gente, né? A gente aprendeu muita coisa e continua aprendendo muito. E desde o meu retorno ao Brasil em 2010, eu e o Gui, a gente sempre trabalhou junto, né? No primeiro momento não, mas depois a gente consegue trabalhar junto. E a gente tem, apesar de irmãos, o que não significa que nós devemos pensar similarmente, mas a gente pensa futebol de uma mesma maneira. Óbvio que eu tenho o meu tempero, o Gui tem o tempero dele, mas assim, a estrutura do futebol, como desenvolver futebol, o como jogar, né, dentro de uma equipe, agora que nós estamos como treinadores no Fluminense, isso você vai encontrar muita similaridade. E isso, para mim, é um privilégio, porque a gente consegue trocar ideias, passar diferentes experiências e consegue construir novas coisas. Agora, só a gente não faz nada acontecer. Eu acho que os profissionais que estão hoje nas nossas comissões técnicas, os profissionais dos departamentos do Fluminense, eles promovem muito conhecimento, eles promovem uma inquietação, uma vontade de sair da zona de conforto, uma vontade de evolução muito grande. E eu e o Gui, a gente é prova disso. A gente fomenta muito essa troca de informação entre os departamentos, entre os membros de comissão técnica, e aí isso, o resultado final é um processo melhor qualificado para o jogador, porque é importante lembrar que o centro do processo é o jogador, não é o treinador, não é algum departamento, não é nada. A gente só existe porque existe um jogador ali que precisa ser desenvolvido, e a gente tem que ter essa capacidade de entender que os jogadores são seres humanos diferentes e que a gente precisa fomentar planos de ação diferentes para que eles possam chegar no máximo potencial deles. Entendi. Realmente interessantíssima essa troca, né? Realmente, eu tenho aqui em casa, são 3 médicos e um jornalista. Você vê que eles trocam o tempo todo informação e eu fico boiando o tempo todo. Também é complicado. Mas até você falou que voltou do Brasil, né? Você fez faculdade nos Estados Unidos e também tentou ser jogador profissional lá também, chegou até a jogar no Panama City Beach Pirates, né? Fiz o dever de casa aqui, fiz o dever de casa. Mas aí você também fez mestrado lá, você também tem uma relação muito forte lá com, de vez em quando, eu até observo que você faz algumas palestras, né, workshops assim, com profissionais de lá dos Estados Unidos. Queria que você falasse o quanto que isso te enriqueceu como treinador, quanto que essa experiência lá e o que você conseguiu trazer lá dessa sua formação para o Fluminense. Eu acredito que os Estados Unidos ele me enriqueceu como pessoa. Né? Eu saí muito jovem daqui, eu saí com 20 anos, eu estava jogando categoria de base aqui no Brasil, e eu estava vivendo aquele sonho, né, de realmente sair do sub-20 profissional, e surgiu uma proposta para eu fazer faculdade e receber uma bolsa de estudos. Eu não falava inglês na época, aquilo me incomodava, porque eu acho que a gente precisa, para ganhar campo de trabalho, a gente precisa falar outro idioma, e o inglês ele é fundamental, já naquela época lá atrás. E aquilo ali me deu uma oportunidade de conhecer o mundo. Né? Os Estados Unidos é um país onde você encontra pessoas de todos os lugares do mundo, você encontra culturas diferentes, e fez com que eu abrisse a minha cabeça e entendesse que não existia só aquilo que eu estava vivendo aqui no Brasil, que existiam outras formas de pensar, outras formas de fazer coisas, e aquilo foi muito importante para a minha formação, não só profissional, mas principalmente como ser humano. E com certeza, o fato de eu ter diversas experiências nos Estados Unidos, tanto dentro e fora de campo, ela me dá uma gama de qualidades, de habilidades que hoje eu utilizo no meu dia a dia.
né? Então, o fato da gente ter vivido com diferentes nacionalidades, de eu ter conseguido ter uma carreira pequena, mas uma carreira que me deu uma vivência como jogador de futebol, que não foi no alto nível como outros treinadores tiveram, mas que me fez vivenciar um vestiário, me fez vivenciar vitórias e derrotas, títulos, dificuldade com relação entre jogadores, essas coisas todas que é importante a gente ter, porque como treinador eu tenho que me colocar no lugar do outro, eu tenho que me colocar no lugar dos jogadores. E eu tenho que entender que um jogador que está no banco, ele está insatisfeito. Mas ele está insatisfeito individualmente. Coletivamente, eu consigo construir com ele algo maior do que somente esse sentimento individual. E o jogador também que está tendo destaque, ele vai estar muito feliz individualmente, mas ele não pode esquecer do coletivo, porque sem o coletivo ele não chegava nesse destaque. Então, são exemplos assim muito básicos que essa vivência nos Estados Unidos, essa vivência que eu tive, pode e vem me ajudando a desenvolver um trabalho como treinador de futebol aqui dentro do Brasil. Eu realmente já até conversei com alguns treinadores, para outros fins do meu trabalho aqui no ramo jornalístico, e todos realmente lamentam muito o fato de não ter tido uma oportunidade de fazer um estudo lá fora. E eu acho que hoje o mercado também, como você falou, né, pede muito essa qualificação do profissional. E aí, só antes da gente começar a falar um pouco mais da base em si, eu queria que você falasse um pouco até dessa qualificação, né, hoje do profissional da base. Você acha que hoje, no Brasil, o treinador das categorias de base, ele é valorizado como você realmente espera, ou você acha que ainda precisa de mais? As confederações precisam apoiar mais? Eu acho que os clubes em si, eu acho que eles fazem até muito pelos treinadores, tá, de base, mas eu queria que você falasse um pouco mais nesse assunto também dos treinadores de base. Você acha que eles recebem hoje a devida qualificação, né, dentro do mercado que vocês esperam? Olha, eu tive uma oportunidade de, quando eu retornei ao Brasil, trabalhar na CBF, né? Trabalhei 2 anos na seleção feminina como preparador físico, depois como auxiliar técnico. E eu fui convidado para ser instrutor dos cursos da CBF lá no início, em 2010. Então, eu vivenciei toda essa evolução que hoje a chamada CBF Academy tem. Não fiz parte só como professor, eu fiz questões de fazer parte como aluno também. Então, eu fiz a licença A, fiz a licença Pro, hoje eu tenho a licença Pro. E eu vejo que o profissional da base, ele é quem está fomentando esse curso da CBF. Por quê? Eu encontro profissionais de vários clubes lá desde 2010. Hoje, a gente tem um número muito maior, até porque são oferecidos muito mais cursos da CBF nesse momento, para diversas funções. Mas falando realmente sobre o treinador de base hoje, ele tem um perfil muito interessante. Ele tem um perfil de uma pessoa que está querendo se atualizar, que não está sentada somente num modelo de jogo, numa ideia de jogo, numa forma metodológica de fazer as coisas. São pessoas que estão realmente procurando evoluir a cada dia. E aí eu tenho que também valorizar a função do diretor executivo, a função do gestor da base, porque essa pessoa hoje também tem um perfil muito interessante. A gente tem um gestor em Xerém que, para mim, eu não conhecia e conheci através do trabalho, que é uma pessoa que eu valorizo muito, porque é uma pessoa inquieta também, uma pessoa presente, uma pessoa que fomenta muito a discussão e que está sempre se capacitando. Eu brinco que o Antônio, toda vez que a gente viaja, ele está fazendo algum curso, ele está sempre no fone fazendo algum curso, e isso, para mim, é interessante, porque, mal ou bem, ele é o nosso líder, ele é o nosso exemplo. E isso fomenta também nos profissionais da casa em estar se atualizando. E eu vejo esse perfil também de gestor em vários outros clubes da Série A e da Série B do país. Então, isso eu acho que essa valorização profissional está acontecendo. Eu acho que a valorização financeira ela também vem evoluindo, mas eu entendo que é uma questão também de uma dificuldade de alguns clubes, não só na base, mas também no profissional. Mas, com certeza, o movimento que tem se feito em relação à qualificação profissional por esses treinadores, por esses membros de comissão técnica, lá na frente ou daqui a pouco, essa valorização também financeira ela vai acontecer, porque vai ser natural. Você está vendo hoje aí muitos jogadores da base em diversos clubes sendo revelados, gerando valores muito altos, e com certeza isso aí vai ter que devolver para a pessoa que está formando esses caras, para as pessoas que estão realmente no dia a dia fazendo com que esse jogador ele tenha um valor agregado maior a cada fase de desenvolvimento que ele vai passando. Então, acho que vai ser natural uma valorização financeira maior a cada ano para esses profissionais da base. Pô, show de bola, cara, show de bola. Essa, inclusive, é uma dúvida não só minha, mas também de outros profissionais também que cobrem categoria de base. Essa dúvida
muito legal ter falado nesse tema também. Mas agora falando um pouco mais sobre o desempenho em campo, né? Você assumiu aí, você era coordenador metodológico, assumiu o Sub-17 em maio de 2018, foi campeão da Copa do Paraguai, ganhou 2 campeonatos cariocas, chegou na final da Taça BH e da Copa do Brasil da categoria. E aí foi promovido o Sub-20 no fim de 2019. E aí eu queria que você falasse, nesse primeiro ano sendo Sub-20, foi um ano atípico, você jogou 3 competições, foi a Copa São Paulo, o Campeonato Carioca e o Brasileirão. O Fluminense não se classificou para a Copa do Brasil, mas foi um ano atípico, né, cara? Foi um ano onde foi interrompido no meio, teve pandemia, e eu queria que você fizesse um balanço sobre o que foi esse ano de 2020 para você, primeiro ano sendo Sub-20. Para mim, foi um ano de muito aprendizado. Eu passei 2 anos na categoria Sub-17, onde eu tinha os melhores jogadores da geração que o clube detinha sob contrato. Ou seja, eu tinha os melhores 2001 e 2018 e tinha os melhores 2002 e 2003 e 2019. No Sub-20, você tem um fenômeno acontecendo hoje em dia, não só no Fluminense, mas em diversas equipes, que muitas das vezes os melhores jogadores com idade do Sub-20 já não estão no Sub-20 mais. Eles já ou foram negociados ou eles estão fazendo parte do plantel principal. Nós tivemos também a implementação de um projeto novo, que foi o Sub-23, um projeto de grande valia para o clube e um projeto que a gente aprendeu junto em 2020, até porque o número de jogos na mesma semana foi altíssimo devido à pandemia. Nós chegamos a ter 5 jogos em uma semana. Se você contar o jogo do Sub-23 também, chegava a 6 jogos em uma semana. E o plantel, ele era um plantel que a gente utilizava jogadores de Sub-20, mas o Sub-23 também utilizou bastante jogadores do Sub-20. Então, o lado bom foi que a maior parte dos jogadores do plantel, eles tiveram estímulo de jogo oficial. Nós tivemos a oportunidade de colocá-los em campeonatos carioca, em campeonatos brasileiros, em Copa São Paulo e tudo isso. Então, isso gerou uma avaliação muito mais fidedigna sobre quais os jogadores que a gente iria dar prosseguimento ao processo e quais os jogadores que possivelmente a gente ia interromper. E que tipo de jogador era esse, quão preparado ele estava, para que a gente possa gerar o estímulo mais adequado a eles. Então, assim, o ano de 2020, para mim, foi muito importante para entender como que funcionaria essa relação Sub-20 e Sub-23, o que a gente hoje já está muito mais evoluído. 2, entender que jogadores, às vezes, de grande destaque no Sub-17 vão pular etapas. E 3, entender que eu, como treinador do Sub-20, eu preciso desenvolver os jogadores individualmente. Quando eu falo isso, é entender que eu preciso tirar um John Kennedy do banco, de repente, de um Sub-17, e fazer com que ele ganhe lastro no Sub-20 como primeiro ano, para que ele possa ter um desempenho a fim de chamar a atenção de um profissional, por exemplo. Então, no caso também de outro jogador que hoje está no profissional, que é o Luiz Henrique, a gente poder ter possibilidade de dar uma minutagem maior nele, como a gente deu na Copa São Paulo, para que ele pudesse ter o estímulo que, de repente, ele, como primeiro ano dos juniores, não conseguiu ter. Então, na minha opinião, a temporada de 2020 foi justamente para que a gente entenda que o Sub-20 ele vai desenvolver jogadores que, às vezes, nunca foram protagonistas. E, às vezes, vão ficar alguns jogadores que já foram protagonistas que vão ter que ser resgatados. Por quê? Porque é um processo natural o jogador se destacar no último ano de Sub-17 ou no primeiro ano de Sub-20 e ele ascender ao profissional e ter um desempenho técnico, como a gente vem vendo aí, o Calegari subiu no primeiro ano de juniores, o Martinelli está subindo no segundo ano de juniores, o próprio Luiz Henrique subindo no segundo ano de juniores. Então, o grande objetivo nosso é fazer com que novos jogadores, às vezes jogadores que a torcida ainda não conseguiu ver com muitos jogos, façam essa transição utilizando o Sub-20 para que possam ter oportunidade de ascender ao profissional. Esse é o grande objetivo nesse momento nosso como treinador do Sub-20. Pô, perfeito, perfeito. Você também falou de muitos jogadores, né? Você falou que o Fluminense jogou, às vezes jogou 5 jogos, 6 jogos na semana. A gente também que cobre o clube, era muita loucura, porque cada dia a gente tinha que botar um repórter responsável. Não, você vai ficar para o Sub-20, hoje você vai ficar para o 23, você fica 17, mas tem o Brasileirão no mesmo dia, 2 dias depois tem Carioca, realmente... E aí você falou de novo de ter um elenco grande, né? O Fluminense... eu tenho uma planilha com jogadores que jogaram no Sub-20 na temporada. Muitos deles, inclusive, não foram aproveitados, né? Podemos dizer assim. Tem um caso, alguns aqui, o Marcão, o Caio Vitor, o Marlon, enfim, teve vários aqui que eu tenho ali aqui dizendo que realmente não ficaram. E aí a pergunta:
É normal que um clube faça muitos após, né, contratações assim, tipo, pega um jogador por empréstimo de um clube onde o cara realmente se destaca. Às vezes a copinha, né, é um grande chamariz para muitos dos grandes clubes olhar jogadores de outras federações, de outras equipes, realmente até um pouco mais longe, que você não consegue ter muita informação. A copinha você consegue observar muito esses jogadores. E aí acaba vindo com um contrato de empréstimo, mas aí não rende o esperado, volta para o clube. Eu queria saber se isso é normal ou foi porque a temporada foi encurtada e foi um ano atípico. É normal o Fluminense fazer muitas contratações na categoria de base? Olha, o processo que a gente vem fomentando dentro do clube é um processo vertical, ou seja, quanto mais jogadores estiverem com a gente durante um longo período de tempo, fazendo parte desse programa de desenvolvimento, a gente vem visto que o sucesso é muito maior. Exemplo, Luiz Henrique está com a gente desde sub-12, se não me engano, sub-11. João Pedro, que saiu para o Watford, está com a gente desde sub-11. Calegari está com a gente desde sub-12 ou sub-13, se não me engano. Agora, Matheus Martins, Metinho, Kaique. Então, esses jogadores que estão conosco desde o início do processo, bem lá da fase de iniciação e tudo mais, a gente consegue ter a certeza que eles estão participando de um processo vertical, onde os conteúdos estão sendo estimulados a eles numa progressão pedagógica e a chance deles terem sucesso no final do processo, ela aumenta drasticamente. Só que existem jogadores que se destacam em outras equipes durante esse processo, e aí eu estou falando da fase de especialização e da fase profissionalizante, a qual eu pertenço hoje, né, do 16 até o 20, aonde a gente precisa estar antenado para que a gente possa trazer, às vezes, para suprir uma lacuna que nós tenhamos em gerações, ou às vezes porque o cara está se destacando muito e a gente precisa estar com quanto mais jogadores de destaque dentro das nossas categorias de formação. O ano passado, a gente tem um processo dentro do clube que é o seguinte: a gente tem nivelamentos de jogos. Então, a gente tem jogos nível 1 até jogos nível 5. Então, obviamente, é normal que o jogador que venha de fora, a gente consiga, dentro de uma progressão, observar o desempenho desse jogador de um jogo nível 1 para um jogo nível 2, para a gente entender se esse cara está pronto para jogar um jogo nível 5. O jogo nível 5, eu diria para você, é um Fla-Flu valendo título, por exemplo, é um Fluminense e Corinthians fora de casa por uma semifinal de Campeonato Brasileiro. Ou seja, situações como essa, que um jogador que vem de fora, ele ainda não vivenciou, ele está vindo às vezes de um clube menor, ele nunca jogou um clássico, ele tem ainda que se acostumar e representar o Fluminense. Então, a gente vem dando esse estímulo para que a gente possa errar menos. Errar, a gente vai errar, a gente está avaliando o indivíduo, a gente está avaliando um ser humano. Só que quando a gente coloca um jogador, primeiro num amistoso, depois a gente coloca num jogo nível 2 ou nível 3 de um campeonato carioca, depois a gente coloca no nível 4, a gente tem esse acompanhamento que é feito hoje em Xerém, a gente tem um acompanhamento de tudo, tanto de treino quanto de jogo, para que a gente possa ver a curva de evolução desse jogador, a gente consegue entender se esse cara está evoluindo, se esse cara está estagnado ou se esse cara está descendo. E aí a gente cria planos de ação, que não são só meus, são dos departamentos também, para que a gente possa fazer com que esse cara ou continue evoluindo, ou ele tenha uma curva de evolução drástica se ele não estiver evoluindo da forma como a gente projetou. E esse acompanhamento ele é feito. Esse acompanhamento é feito de 3, de 6, de 9, de 12 meses. E a gente vê, esse cara conseguiu ou esse cara continua descendo. E aí a gente tem que tomar algumas decisões. Ou de estimular esse cara novamente mais em treinamentos para que ele conquiste o mérito de jogar um jogo oficial, ou de, se ele está jogando o jogo oficial e não está conseguindo performar, da gente interromper esse processo junto ao clube, porque existem outros jogadores, principalmente de gerações abaixo, que já vêm provando que merecem um espaço. Então não adianta eu ter um elenco inchado e não conseguir oportunizar todos. No ano passado, a gente teve muita chance de oportunizar 99% dos nossos jogadores. Os que não foram oportunizados em jogos é porque não conseguiram conquistar esse nível 1 dentro de um treinamento ou dentro de um amistoso. E aí a gente abriu espaço esse ano para que uma geração que a gente acredita muito, que é a 2003, consiga ser inserida no processo do sub-20 e consiga ter chance de jogar, chance de treinar, chance de mostrar o potencial e continuar com essa evolução. Então, assim, é um processo muito maior do que o Eduardo escalar fulano ou ciclano. É um processo feito a muitas pessoas dentro de um planejamento estratégico do clube. Por quê?
porque a gente entende que esse jogador é um ativo do clube. Esse jogador ele precisa ter o estímulo para que ele possa se desenvolver. A gente não quer que o jogador não se desenvolva, pelo contrário, a gente quer que esse jogador se desenvolva e chegue ao profissional. Claro. Não, então, aproveitando já que você falou realmente, essa situação de você ter nível de jogos realmente é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Eu sabia que realmente tinha, provavelmente, essas questões de desenvolvimento, olhando no treino, olhando em amistosos para ver quanto o jogador performava, mas essa questão dos níveis de jogos realmente é um fator novo para mim. E aí, até falando do Carioca, né, que acho que foi a competição em que mais jogadores diferentes foram utilizados, né? A maioria dos jogadores são utilizados no Carioca, e aí, conforme você falou, vai performando, vai subindo de categoria, foram relacionados até para os jogos do Brasileirão. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o Campeonato Carioca, que é o torneio que você usa mais para fazer essas experiências? O Carioca, na verdade, João, ele é um campeonato que a gente leva muito a sério, até porque ele classifica para a Copa do Brasil, né, Sub-20, Sub-17. Sim. É um campeonato onde, no ano passado, pela densidade de jogos, ou seja, pelo número de jogos que nós tínhamos na semana, era impossível a gente conseguir colocar a força máxima em todos os jogos. Então, a gente escolheu alguns jogos do Carioca para justamente colocar alguns jogadores que estavam merecendo uma oportunidade, e até nem sempre fui eu que dirigi. Eu também oportunizei o Alexandre Lopes, que é meu auxiliar, de ter essa vivência. Porque tinha dias que a gente estava viajando, a gente tinha jogo hoje pelo Carioca e amanhã pelo Brasileiro em Porto Alegre. Não tinha como eu estar aqui, por exemplo. Então, a gente conseguiu utilizar essa estratégia, mas em nenhum momento a gente acreditou que o campeonato seja para a gente fazer experiência. Não. Se o jogador que entrou em campo pelo Fluminense no Campeonato Carioca ou no Campeonato Brasileiro mereceu estar ali, é porque ele está pronto. É porque a gente acredita no potencial do cara, é porque ele tem que ter um rendimento. Se ele não teve o rendimento, são coisas que o futebol pode acontecer. A gente dá a oportunidade para o jogador ele pode ter um rendimento acima da média ou abaixo da média. E isso faz parte do processo de formação do jogador. Por isso que eu falo, é óbvio que nós, como Sub-20, nós, como Fluminense, a gente vai atrás de título. Isso aí é inegável. A gente entra para todo jogo para ganhar e para a gente conseguir fomentar ainda mais esse DNA vencedor que a gente tem em Xerém. Agora, a gente tem que entender que alguns jogadores vão ter mais ou menos dificuldade para conseguir ter um desempenho. E isso, como treinador de base, nós temos que ter uma tranquilidade muito grande em avaliar isso, porque senão a gente rotula um jogador, a gente não dá mais oportunidade para esse jogador, e esse jogador é um extremo potencial que está passando por um momento difícil. Então, isso é muito bem planejado, não só pelo treinador, mas também pela coordenação técnica e metodológica do clube, pela direção executiva, para que a gente possa dar o estímulo certo para o jogador correto em determinadas competições. Perfeito, cara, perfeito. Assim, inclusive, muitos dos jogadores que deixam o clube, às vezes, o empresário, quando a gente vai perguntar, pô, que aconteceu alguma coisa? Por que não jogou? Não performou, teve pouca oportunidade, mas vindo agora, a gente realmente entendendo realmente como é que o processo funciona, fica muito mais claro para a gente poder entender como é que funciona esse processo lá em Xerém. E até aproveitando disso, cara, a visibilidade, né, desses meninos hoje é muito grande. Eu acho que recentemente só a CBF começou a organizar realmente esses campeonatos todos de base, e aí em 2020 agora foi um ano onde acho que a torcida do Fluminense realmente abraçou a base como nunca foi visto na questão, principalmente em transmissão, porque agora os jogos são todos transmitidos por Maicujo, na Sport TV, isso foi muito legal, inclusive, mas aí eu queria que você falasse, eu acho que tem prós e tem contras nessa questão da visibilidade. Eu acho que, ao mesmo tempo que você começa a dar visibilidade para os meninos, você dá uma brecha muito grande também para hoje, para o que hoje acontece dentro do Fluminense, né? Que é muito jogador sendo olhado, a base hoje do Fluminense é um celeiro de craques, e aí vem time já cedo com a proposta para o menino, porque hoje você já consegue ver o menino com 17, 16, 18 anos de idade, já sabe o potencial que ele pode atingir, já vê como é que ele está desempenhando. Então, assim, eu acho que tem prós e contras dessa visibilidade enorme da base, mas eu queria ouvir realmente a sua opinião sobre esse assunto. Olha, eu acredito que o futebol de formação, ele vai crescendo o nível de exigência e ele vai crescendo a similaridade com o futebol profissional. Por que eu falo isso? O Sub-17, o brasileiro do Sub-17, são 2 grupos de 10 clubes,
ou seja, 9 jogos de fase e possíveis 6 jogos de mata-mata. Você tem 15 jogos aí no Sub-17. Desses jogos, você vai ter transmissão hoje de todos eles. Então, você tem um jogador sendo exposto a 15 jogos de âmbito nacional, né, dentro do Campeonato Brasileiro. Já o Sub-20, que são 2 anos após, você pode chegar a 25 jogos de Campeonato Brasileiro transmitidos. No profissional, você chega a 38. Então, se a gente está pensando em formação, obviamente que o cara ter jogado 15 jogos no ano anterior e poder passar para 25 é legal, em termos de formação técnica, em termos de formação como um jogador de forma integral. Em termos de exposição de mídia, isso vai fazer parte do profissional, porque no profissional ele vai ter mídia o dia inteiro, ele vai ter mídia dentro de treino, dentro de jogo, só que num volume absurdo. O volume do Sub-20 é menor que o profissional e o volume do Sub-17 é menor que o Sub-20. Agora, a gente falar aqui hoje que a exposição ela não deve acontecer é impossível, porque o mundo está todo globalizado. E eu acho que com a pandemia, a gente está fazendo entrevista agora, eu estou na minha casa, você deve estar na sua, porque a gente está em isolamento social. Então, hoje, você tem diversas ferramentas que o mundo inteiro consegue ver jogo de qualquer categoria, de qualquer jogador, em qualquer país. Isso é a modernidade, isso é o mundo do dia de hoje. Isso eu acho que a gente não consegue frear. O que a gente consegue planejar, e eu acho que está acontecendo esse movimento, é não, o quanto que a gente vai expor as categorias dentro de uma progressão. Isso eu acho que é uma coisa palpável para se discutir. Se a gente acha que 15 jogos do Sub-17, expondo eles a todos os jogos, é muito, que se discuta isso. Mas que, com certeza, passando para 25 e depois para 38, existe uma progressão. E, hoje em dia, a gente vai ter essa exposição. Cabe a nós, como clube, fazermos os jogadores entender o que é essa exposição. Como que eles podem se comportar dentro dessa exposição para que eles possam representar não só o Fluminense, que é o principal, mas também a eles próprios, porque eles estão conseguindo ter uma carreira que o jogador da década de 90 não teve. A gente não lembra de jogador da década... O Roger, por exemplo, que foi uma cria de Xerém, que quando eu era adolescente era o grande expoente de Xerém, e para eu ver o Roger jogar no Sub-17 ou no Sub-20, eu tinha que ir no estádio. Hoje você consegue ver o Kaique e o Metinho no teu celular. Isso é o mundo de hoje. Cabe a nós fazermos eles entenderem o quão importante é o comportamento dentro e fora de campo, dentro dessa exposição. Perfeito, perfeito. É um outro lado, né? Assim, acho importante ter esse lado também. Eu acho que também não tem como. Hoje em dia você consegue ver... Eu consigo assistir daqui o campeonato de Bangladesh, podemos dizer assim, né? E aí, assim, Edu, chegando nessa reta final aí da nossa entrevista, eu trouxe alguns números da temporada, né, seus no comando do Sub-20, né, podendo assim, agora que você falou que o auxiliar também comandou em alguns jogos, mas eu contei aqui, foram 40 jogos, 22 vitórias, 11 empates e apenas 7 derrotas, 60 gols feitos, 40 gols sofridos, 64,16% de aproveitamento. E aí eu queria te perguntar, cara, se você tem o sonho, né, de chegar aí, quem sabe a técnico do Sub-23, até quem sabe do profissional do Fluminense. Eu acho que hoje alguns clubes do Brasil já vêm há algum tempo já feito esse processo para formar o profissional da base, para que ele possa ir subindo etapas e quem sabe chegar ao profissional. Eu vi isso com o Atlético Mineiro, com o Thiago Largue, também com o Rodrigo Santana, o próprio Corinthians com o Carille, com o Osmar Loz. Agora a gente está vendo vem o Cebola no Palmeiras, né, que apesar de não ter subido no profissional, mas o Palmeiras já falou que vai investir na formação dele. Eu queria ouvir de você se tem esse sonho, tem esse desejo de, quem sabe, futuramente aí ficar mais alguns anos no Fluminense e aí, quem sabe, futuramente assumir o time profissional. Olha, eu acredito que o processo é para todos, né? Eu faço parte de um processo de desenvolvimento de pessoas. É isso que a gente está fazendo ali em Xerém. E a gente usa o futebol para fomentar esse desenvolvimento da pessoa. Obviamente que as pessoas que têm talento com o futebol, elas vão chegar a cargos no profissional. Tanto os jogadores, quanto possivelmente membros de comissão técnica. Eu estou muito tranquilo, por quê? Porque eu estou aprendendo demais com esse processo de retorno ao campo. Eu retornei ao campo depois de ficar 5 anos coordenando. Então, para mim, está sendo muito legal. Eu estou feliz. Eu estou muito feliz como treinador do Sub-20. Eu acho que a cada categoria, desde a 17, eu venho sendo desafiado de formas diferentes, o que me dá uma gama
maior para tomar minhas decisões. Mas, com certeza, eu venho evoluindo e o clube vem também me promovendo a novos desafios. Eu saí do 17, eu estou no sub-20, eu estou continuando no sub-20. Então, obviamente que eu não sei quando, eu não tenho pressa para isso, mas eu fomento continuar a minha evolução. Se um dia eu vou chegar a ser treinador profissional do Fluminense, eu não sei. Mas se um dia me oportunizar, eu tenho que estar preparado. E o que eu busco no meu dia a dia, assim como eu falo isso para os jogadores, é o seguinte: a gente tem que estar fazendo o nosso melhor a cada dia para que a gente possa estar evoluindo. Por quê? Porque o tempo das coisas a gente não controla. Assim, eu não sei se alguém imaginaria há um ano atrás que o John Kennedy seria titular do profissional hoje. Só que ele fez por merecer. Ele entendeu que, independente de ser titular ou reserva em vários jogos do Sub-17, ele precisava evoluir. E ele continuou evoluindo, e quando teve a chance dele ir para o profissional, no primeiro jogo ele foi lá e fez o gol. E aí, com certeza, você e a torcida tricolor falou: opa, esse jogador que deu resultado no Sub-17, que maturou no Sub-20, que passou pelo Sub-23, está conseguindo dar resultado no profissional. Então, foi um processo com tranquilidade, um processo com muita gente guiando esse processo, e o meu processo está nesse mesmo sentido. O meu processo é um processo onde eu venho evoluindo no dia a dia e que, com certeza, se um dia eu for oportunizado, eu espero estar preparado para poder entregar o que a torcida tricolor espera, que é um futebol vistoso, que é um futebol para frente, que é um futebol de qualidade e que são vitórias e títulos, porque é isso que a gente vive dentro do futebol. Mas com muita tranquilidade, sem atropelar processo. Hoje a gente tem o Marcão fazendo um excelente trabalho, o Ailton fazendo um excelente trabalho, o Angione tendo uma excelente relação com a base junto ao Antônio. Então, a gente vem tendo conversas sistemáticas para que todos nós possamos entender esse processo e sigamos aí na nossa linha de evolução diária para que a gente possa atingir o máximo de cada um do nosso potencial. Para só finalizar, eu queria que você falasse também sobre essa questão desse ano de não ter a copinha, né? Ano passado o Fluminense era um dos principais favoritos, acabou caindo para o CRB nos pênaltis e tal, um time que todos apontavam até como campeão, e que você falasse dessa decisão de não ter a copinha, e já pensando que na temporada que vem, o Fluminense, provavelmente, se tudo ocorrer como a gente espera, as coisas retornarem ao normal, a gente espera que tenha a copinha, competição que o Fluminense sempre foi muito forte, é um time que tem 5 títulos na competição, e acho que hoje talvez seja o título que está faltando para o Fluminense nos últimos anos, é realmente voltar a ganhar esse título da Copinha, não é? Eu acredito que a Copinha desse ano foi uma decisão acertada, até pelo fato da gente ter várias sedes em São Paulo e a forma como a pandemia está permanecendo ativa em São Paulo e também no Brasil todo, ia ser um risco muito grande, né? Então, isso aí foi uma coisa que a gente teve que entender. A gente fica triste, porque é uma competição que tem um glamour diferente, né? A gente gosta muito de disputar essa competição. E eu acredito que, com a chegada do brasileiro, o brasileiro é uma competição que, tecnicamente, ela é muito difícil, porque ele representa muito o que o jogador vai encontrar no Brasileirão de profissional, né? Você joga contra todas as equipes, você viaja, você fica em hotéis, você tem transmissão. A Copinha é uma competição de tiro curto, a gente fala assim, né? É uma competição de 25 dias, porque ela começa de 24, né? Ela começa dia 2 e ela termina dia 25, sistematicamente para o aniversário da cidade de São Paulo. Mas é uma competição onde a torcida, ela, pelo fato do futebol profissional, a maioria dos anos, estar em férias, a mídia cobre muito bem a Copinha. Então, o torcedor, como ele não tem o time profissional em atividade, ele veste a camisa do clube dele para ver o time sub-20 disputar a Copinha. Então, isso é muito bacana. Isso a gente vivenciou muito no ano passado e a gente ficou muito triste de sair nos pênaltis, até porque nossa equipe estava uma equipe que estava jogando um bom futebol, né? Mas, infelizmente, acontece. Eu acho que é a gente pensar realmente na temporada como um todo, que o encerramento da temporada do Sub-20 ela é na Copinha. A gente está reiniciando a temporada agora com o Campeonato Carioca, no dia 27 de março. A gente vai passar pelo Campeonato Brasileiro no dia 26 de maio. A gente tem, não sei se vai existir esse ano ainda, a Copa Ipiranga no final do ano, mas a gente vai ter o torneio Otávio Pinto Guimarães em meados da temporada. E a última competição é a Copinha, ou seja, é o processo vindo para a gente terminar com a Copinha e basicamente mostrar para o torcedor tricolor o seguinte: olha, esses são os jogadores aqui que a gente está querendo entregar para o futebol profissional.
O que vocês acham desses jogadores? Entendeu? Então, assim, é uma linha de produção onde eu me sinto muito privilegiado de poder participar de uma copinha, porque é uma competição que é muito tradicional do futebol brasileiro e que a gente espera estar de volta no ano que vem e fazer uma excelente exibição para que a torcida tricolor possa voltar a ter orgulho de um time dentro da copinha e possivelmente lutar para ser o mais competitivo possível, chegar numa grande final e de repente trazer esse título aí para Laranjeiras, que está faltando depois de um grande tempo aí de hiato. Bom, Eduardo, eu não tenho nem como te agradecer, cara. Obrigado demais por bater esse papo aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo para poder retornar quando quiser, para a gente trocar mais essa ideia sobre a base do Fluminense. Eu acho que hoje é um assunto que está tão em alta, e então foi super legal trocar essa ideia com você, principalmente entender como é que funciona esse processo metodológico de Xerém. Acho que foi extremamente esclarecedor para quem vai estar assistindo essa entrevista com a gente. Então, assim, cara, muito obrigado mesmo. Agradeço também ao pessoal do Saída do Fluminense que conseguiu essa entrevista aí, que a gente conseguisse falar com você. Então, cara, muito obrigado mesmo, tá? Agradeço demais o seu tempo aí com a gente. Obrigado a vocês, obrigado por fomentar o trabalho de Xerém, obrigado pelo apoio que vocês sempre dão e dizer que para mim é um prazer poder estar participando disso, poder estar representando o trabalho de todos nós lá de Xerém, dentro de uma comunicação clara com o torcedor tricolor e me colocar à disposição para qualquer necessidade no futuro. Falar que foi um prazer, novamente, parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. É isso, pessoal. Chegamos ao fim da entrevista. Agradeço a você que assistiu a entrevista com a gente aqui. Só para relembrar, se inscreva aqui embaixo no canal, ative a notificação. Vamos juntos fazendo uma mídia tricolor cada vez mais forte. Beleza? Saudações tricolores. Abraço!